a gente está fazendo uma caminhada. E hoje é um dia importante. Porque nós, aqui, os que estamos já caminhando, desde o início desse seminário de vida no Espírito, fomos dando respostas para o Senhor. Algumas pessoas fizeram o esforço de rezar às 3 horas da manhã, não é mesmo? Outras pessoas fizeram o esforço de lerem em oração o livro dos Atos dos Apóstolos. A gente refletiu no amor de Deus e, em especial, no amor manifestado na pessoa de Jesus Cristo, que sendo Deus se fez homem, vestiu a nossa natureza, entregou a sua vida por nós, entregou a vida de Deus e a vida humana que ele tinha, 100% humano, 100% Deus, por todas as pessoas, independente do pecado que elas tivessem, que nós temos, independente das nossas fraquezas. Jesus não quis nem saber. Olhou para você, olhou para mim, olhou para cada um de nós e carregou-nos para a cruz e deu a sua vida, nos resgatou para que aquele que se aproximasse dele pudesse ter o perdão dos pecados, pudesse ver a vitória da vida sobre a morte, a vitória de Deus sobre Satanás, sobre as insídias diabólicas, sobre os ataques feitos contra as nossas vidas deste mundo tenebroso, como diz a carta aos Efésios. Então o Senhor veio ao nosso encontro. E a gente depois fez aqui, aqueles que estavam aqui, rezamos juntos, renunciando a tudo aquilo que nos desligava de Deus, pedindo a graça para viver diferente, aceitando Jesus, aceitando a fé. Depois a gente refletiu que só conseguimos fazer isso quando Deus envia o seu Espírito sobre nós, para ser o Senhor de nossas vidas. Eu chamei, convoquei a gente a proclamar Jesus como o Senhor de todas as coisas, Senhor do nosso futuro, Senhor do nosso passado. Tem muita gente aquele dia que eu saí daqui assim exausto, percebendo que para muita gente é mais difícil entregar o passado no senhorio de Jesus do que o futuro. E é preciso também, o que passou precisa agora ser colocado debaixo do senhorio de Jesus, para que Jesus, sendo o Senhor do que aconteceu nas nossas vidas, inclusive na nossa história, inclusive na nossa educação, do jeito que fomos criados, os problemas que tivemos, as feridas que aconteceram, tudo isso precisa ser colocado debaixo da cruz de Jesus. Ele é o Senhor. Se você não percebeu isso, naquele dia eu saí assim cansado, queria que você pudesse falar agora baixinho, mas falasse em voz alta e dissesse: Jesus é o Senhor do meu passado. Jesus é o Senhor do meu passado. E entregasse de todo o teu coração o teu passado para Jesus. Ah, mas foi horrível, aconteceram isso, não importa. Não importa. Os apegos do passado também. Tem gente que fica só lembrando, mas saudade, aquilo é que era bom. Filho, passado agora é de Jesus. Tua vida é de agora para frente. Então o teu passado está na mão de Jesus. Pergunte para a pessoa do lado: você entregou mesmo o teu passado para o senhorio de Jesus? Se não entregou, diga: Jesus é o Senhor do meu passado. Das vitórias e das derrotas, das feridas e das festas. E é porque Ele é o Senhor do meu passado que eu posso ousar olhar para frente e dizer: Jesus é o Senhor do meu futuro. A partir de agora eu quero que o meu futuro esteja conduzido de acordo com o senhorio de Jesus. Jesus, você é o Senhor do meu futuro. Fala para Ele: Senhor do meu futuro. E a semana passada eu falei um pouco da pessoa do Espírito Santo, falei um pouco dos ossos secos, falei um pouco de arrancar o coração de pedra, que é Deus que precisa fazer isso, mesmo a gente que aceitou Jesus como nosso Salvador,
muitas vezes não percebemos que não basta só sermos salvos, nós precisamos viver uma vida diferente, uma vida de homens e mulheres novos, precisamos ser pessoas novas, e para isso a gente precisa ter um coração novo. E aí aquela palavra forte que eu falei, as pessoas que estavam aqui podem até se escandalizar, mas está na Escritura, e está assim num termo grego que é um imperativo muito forte, porque o grego tem mais conjugações do que a nossa língua, que já é difícil de conjugar os nossos verbos, né? O grego é pior um pouquinho, porque até os substantivos eles conjugam junto, e aquela palavra diz assim: meterei em vós o meu espírito, quer dizer, eu vou enfiar em você o meu espírito, que é o único jeito, é o único jeito. Porque se não for assim, se for com jeitinho, a gente não muda, a gente não se transforma, a gente não experimenta a alegria que Deus tem para nós. Aponta o dedo para o teu irmão e fala: o Senhor disse, vou enfiar em você o meu espírito. Mas aponta o dedo, aponta o dedo, aponta o dedo, aponta o dedo para mim. Vou enfiar o meu espírito em você. Você obviamente já percebeu essa brincadeira que a gente faz um monte de vezes, que quando a gente aponta o dedo para os outros, 3 fica apontado para a gente, né? Já percebeu isso, não é? Então eu fiz você apontar, que é para perceber que tem 3 dedos apontando para você, para abrir teu coração. E aí, a palavra de Deus nos dá uma orientação que eu acho espetacular, e eu fiz questão de escolher essa, que é a do Evangelho de João, porque para João, para o evangelista João, tudo só tem sentido a partir do Espírito Santo. Porque enquanto Lucas, o evangelista Lucas, depois de narrar a paixão de Jesus, de narrar a ressurreição de Jesus, de falar da ascensão de Jesus, Jesus subindo para o céu para se assentar à direita do Pai, ele mostra Jesus ressuscitado falando com os discípulos, mandando os discípulos esperarem um revestimento, uma força, uma unção. Ele fala: não basta vocês terem me ouvido, vocês precisam receber uma força. Fiquem reunidos e esperem esta força. Para Lucas a coisa aconteceu assim. Para João, que vai escrever o seu evangelho 100 anos depois, 100 anos depois, é o último livro escrito da Bíblia, é o Evangelho de São João. Portanto, ele está fazendo aquela leitura, sabe aquela leitura que você faz depois que as coisas aconteceram? É bem mais fácil, né? É bem mais fácil, porque você já viu as consequências. E para ele, no momento em que Jesus estava na cruz e morre, ele já derrama o Espírito. E aí ele faz questão de narrar deste jeito, dizendo que naquele momento, quer dizer, ele olha e fala assim: tudo só tem sentido. Entender a morte de Jesus, entender o seu sacrifício, entender a sua salvação, só é possível pelo Espírito Santo. Só é possível que a igreja tenha força, caminhe pelo Espírito Santo. Claro que na nossa doutrina nós sabemos que a igreja é fundada pelo Espírito Santo. Não é aquele momento fundante, o dia de Pentecostes. E é muito forte Lucas, que ele faz isso de uma forma mais histórica. Ele era estudioso, médico, tinha alguma capacidade de pesquisa. Mas eu prefiro olhar para João, que está olhando tudo depois, já leu o que os outros escreveram, então ele não fica preocupado em repetir muito. Por isso que 3 evangelhos são ditos sinóticos, porque eles se repetem muito nos episódios. O de João não, porque ele olha e fala: para que eu vou falar isso de novo? Vocês já têm isso escrito. Então ele vai dando um outro olhar para as coisas e vai também fazendo questão de lembrar coisas que não estavam narradas e que ele considera muito importantes para a sua leitura. E o que ele considera importante? Que as pessoas percebam que precisam do Espírito Santo para viver a vida de Jesus. Senão você passa a ser um bom devoto, uma pessoa que aceitou Jesus, seus pecados foram perdoados, mas você não consegue viver uma vida nova. E aí eu peguei esse texto de João, no capítulo 7, percebem que não é nem no final do Evangelho de João, é no início do Evangelho, né, antes da metade. E no versículo 37, Jesus
vai contando um fato que não aconteceu no início da jornada de Jesus, que aconteceu no final. Porque São João está falando de uma festa que os discípulos foram. E era uma festa das águas. Era uma festa que lembrava o dia em que faltou água no deserto. E Moisés bateu na pedra para que jorrasse água com o povo sedento. No deserto, caminhando sem água, desespero total. Então era uma festa importante, era uma festa que significava abundância, e a água significava tudo. Significa o sucesso da agricultura, significava o sucesso da economia, porque é baseada também nas questões agrícolas. Então aquela festa era uma festa importante. E Jesus vai narrar ela no começo. Só que João vai narrar ela no começo, só que João ainda vai dizer que Jesus manda os discípulos irem para a festa e ele resolve não ir. E ele faz isso porque já estavam querendo prendê-lo. Então, apesar disso estar no capítulo 7, e São João não está preocupado em fazer uma ordem cronológica dos acontecimentos, mas uma ordem de lembrança das coisas que ele considera importante, ele faz questão de lembrar nesse momento. Ele acabou de falar, por exemplo, do Nicodemos que procurou Jesus à noite, escondido, porque tinha vergonha, ele sendo um doutor da lei, de falar com Jesus. E Jesus disse para ele: é necessário que você nasça de novo, e nasça da água e do Espírito. São João vai falar do episódio da samaritana, aonde Jesus pede água para ela, e depois do diálogo todo, Jesus diz para ela: se você soubesse com quem você fala, você me pediria dessa água, e eu te daria dessa água, e você nunca mais ia ter sede. Ele não estava falando da água do poço. Então São João faz questão de colocar isso numa ordem de acontecimentos da manifestação do Espírito Santo, e não uma ordem cronológica. Jesus passou pela Samaria, não no final da sua jornada, já no final dos 3 anos, perto de morrer. Não. Jesus foi procurado por Nicodemos, já com certeza no meio do processo de manifestação da sua glória. Só que com certeza o episódio da festa dos tabernáculos era um episódio onde Jesus já estava sendo procurado para ser preso. Então já havia toda uma manifestação contrária, Jesus já tinha se manifestado com a sua força. E aí Jesus, depois que manda os discípulos na frente, Jesus resolve ir até a festa, escondido. Os discípulos vão, provavelmente as pessoas devem ter perguntado para eles: cadê seu mestre? Principalmente os falsos e os traidores, para poder entregar Jesus. Cadê ele? Não veio, mandou a gente vir, não quis vir, não veio até Jerusalém. E Jesus depois vai sozinho, mas ele não se contém em ver toda aquela multidão, e aí ele resolve falar com o povo. E diz assim, versículo 37 do capítulo 7. No último dia, que é o principal dia de festa, estava Jesus de pé e clamava: se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior jorrarão rios de água viva. Dizia isso, referindo-se ao Espírito que haviam de receber os que crescem nele, pois ainda não fora dado o Espírito, visto que Jesus ainda não tinha sido glorificado. Palavra do Senhor. Percebem que São João vai dizer: olha, o que Jesus estava falando era sobre receber o Espírito Santo. Quem crê em mim, do seu interior jorrarão rios de água viva. Quer dizer, não é só uma coisa que vem de fora para dentro, é uma coisa que está dentro e sai para fora. Fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Acredito que todos os que estão aqui, a maioria de nós enquanto criança. Então essa força precisa de repente, pela fé, virar uma enorme torrente que vai jorrar. Rios de água viva vão jorrar de dentro da gente. É algo incontrolável, é algo que inunda, é algo que fascina, é algo fantástico.
e diz que Jesus está falando que isto é o Espírito Santo. E que as pessoas não entenderam, porque Jesus ainda não tinha morrido, e somente depois da sua morte é que o Espírito Santo iria jorrar. Depois que ele fosse glorificado. A glorificação de Jesus é depois da sua morte, ressurreição e ascensão aos céus. Então São João está dizendo, depois que Jesus fez tudo isso, aí sim, a nossa fé faz com que a gente possa sentir a força e o fogo do Espírito Santo jorrando em nós. Todos nós precisamos. Senão a gente não é transformado, não muda o jeito de enxergar. A gente continua, às vezes com fé, mas levando junto a mesma fofoca, os mesmos maus hábitos, o mesmo mau gosto de gostar das coisas que são ruins, a mesma maldade, o mesmo rancor, a mesma dificuldade em perdoar, a mesma dificuldade em amar os outros, em fazer o bem a todos, em viver uma vida só de competição, de guerra, de poder. Sem o Espírito Santo, a gente pode até ter fé e levar tudo isso para a igreja. Tem competição dentro da igreja? Tem. Dentro da igreja você vai encontrar todos os pecados que existem aí pelo mundo, mas todos eles com um novo visual, não é? Uma nova casca. Muitas vezes pessoas que são aparentemente muito de igreja, agem e falam e manifestam sentimentos que você fala, ai meu Deus do céu, e essa pessoa ainda vai na igreja? É porque não tem nada a ver em ir na igreja, é preciso que o Espírito Santo faça em nós. É claro que eu quero que o Espírito Santo faça em todos vocês, em todas as pessoas da igreja, mas eu tenho que começar comigo. Eu quero que ele jorre, e ele mudou a minha vida. E eu preciso sempre que esta efusão do Espírito Santo reaconteça na minha vida. Quem crê em mim, do seu interior jorrarão rios de água viva. Então eu já tenho uma coisa fundamental para que isso aconteça comigo. Eu tenho que crer. Eu tenho que crer. Quem não crê, não dá. Então o Espírito Santo vai se manifestar em quem não crê? Não. Ele se manifesta em quem crê. Mas às vezes o Espírito Santo se manifesta em quem crê, ainda cheio de distorções. Quando Pedro encontrou lá em Cesareia, aquele homem que por causa de suas esmolas agradava a Deus, e que teve um sonho, uma visão, e um anjo mandou que ele levasse Pedro até a sua casa, ele não sabia nada direito. Ele não entendia a fé direito, mas ele queria crer e ele aceitava a Deus, ele não sabia nem quem era Jesus ainda. Mas depois do Espírito Santo, as coisas vão se ajeitando. Depois que você recebe o Espírito Santo, ele vai te esclarecendo, ele vai te ensinando, ele vai te acomodando. Porque ele é o professor, não é o Sidney mais, não é nem o padre, não é nem... É o Espírito Santo que vai te ajudar, vai me usar, vai usar a igreja, vai usar o magistério da igreja, vai usar a nossa doutrina, mas é o Espírito Santo que vai te ensinar. E ele precisa me ensinar menos coisas para mim me tornar um intelectual e um entendedor das verdades da fé, mas muito mais em como viver. Em como viver. Quando foi instituída a lei seca nos Estados Unidos, é que a gente assiste muito filme, né? Que tem os gangsters, é tudo muito romântico, muito folclórico, não é? Então parece que aquela época foi uma época de grandes desastres. Mas os números foram extraordinários. Os números da lei seca foram extraordinários no sentido de diminuição de violência, de destruição juvenil e outras coisas mais. E o que as pessoas não sabem é que aquilo surgiu com um movimento religioso que tinha o seguinte tema. Era assim: em meus passos, o que faria Jesus? E aí, lá para as tantas, isso foi se desenvolvendo, até que foi tomando força dentro do Congresso americano,
e eles pensando o que Jesus faria, acharam que Jesus faria uma lei desse tipo. Não estou agora aqui, não vou discutir esse assunto, mas é complicado, né? Mas eu quero dizer o seguinte: como é que eu vou saber o que faria Jesus na minha vida? Como é que Jesus ia fazer na tua situação? Pensa um pouco. A tua situação é você que conhece. Não sei quantos filhos tem, não sei que tipo de relacionamento você tem, eu não sei como é que é a tua situação afetiva, eu não conheço os teus traumas, eu não sei qual é a tua circunstância financeira, não sei como é que é a sua família, eu não sei como você chegou hoje nessa situação, que situações você passou com a família, se você é separado, não é, como é que é a tua sexualidade, eu não sei nada. Quer dizer, de algumas pessoas eu devo saber, mas a maioria eu não sei. E também não guardo mesmo, nem quando me falam. Como é que alguém vai dizer para você como você tem que agir? E você quer fazer o que Jesus faria no teu lugar. Então, se você não tiver o Espírito Santo, você não vai acertar. Você não vai acertar. É o Espírito Santo que vai fazer você poder saber o que Jesus faria naquela situação, porque a palavra de Deus, ela trata de muitas coisas. E eu já vi pessoas pegarem o mesmo texto e discutirem e fazerem dele duas coisas diferentes, como se tivesse escrito duas coisas antagônicas, duas coisas contrárias. Se você quer saber o que faria Jesus na sua vida, você precisa estar cheio do Espírito Santo. Você quer isso? Você quer isso? Só esses que falaram que querem e os outros. Você quer? Você crê em Jesus? Então você preencheu a primeira necessidade. Se você crê e se você quer, você preencheu a segunda. E se você crê e se você quer, você fica de pé. E nós vamos pedir isso para Jesus. Nós vamos pedir que o Senhor nos dê isso que é a nossa necessidade. Muitas vezes, a gente crê, quer, mas é como se a fonte tivesse que arrastar uma pedra muito grande, não é? Jesus disse, é uma fonte de água viva. E a fonte, para nascer, ela precisa, muitas vezes, eu acho bacana, quando você sabe a história de Lourdes, lá da fonte de Lourdes, que tanta gente vai lá na França e é curada. Quando Nossa Senhora diz para Bernadette que ali estava uma fonte, ninguém acreditava, aí ela vai lá e começa a escavar com a mão a terra, e todo mundo achando que era um arrobo de loucura, e de repente começa a minar água. E eu fico olhando, falo, tem hora que a gente precisa dar umas raspadas naquela crosta dura que se formou, para que a água do Espírito flua dentro de nós. Coloca a mão no teu coração. Se tem crostas aí para serem arranhadas, para serem rasgadas pelas tuas mãos, deseja agora que de fato você tire a pedra que está ali bloqueando. Igual aquela pedra que estava no túmulo de Lázaro, quando Jesus pediu que eles removessem a pedra, e só então Jesus disse, Lázaro, sai para fora. Mais de 7 dias enterrado, 7 dias de velório, mais 7 dias enterrado, 14 dias. E ele fala para o cara, sai daí de dentro, e o cara sai todo amarrado, mas teve que tirar essa pedra. Eu quero que você pense no teu pai e na tua mãe agora. Você pode estar no céu, você pode não os ter conhecido. E eu quero que você fale agora no teu coração, que você quer perdoá-los se feridas ficaram. E se é por causa da falta de perdão que essa água não pôde jorrar, que você perdoe-os agora. Todo mundo fala assim, não preciso perdoar minha mãe, Deus me livre, maravilhosa, me deu a vida. Mas ela pode ter preferido teus irmãos a você,
pode ter sido mais exigente com você do que com os outros, pode ter sido violento, pode ter nunca confiado em você, possa ter jogado sempre os teus defeitos na tua cara. Nesse momento, você vai dizer: mãe, estou te perdoando. Teu pai pode ter sido ausente, pode ter ido embora, pode ter largado tua mãe na dificuldade, pode ter sido um bêbado, pode ter batido na família inteira, pode ter sido muito rigoroso, pode nunca ter feito uma manifestação de carinho, pode ter exigido de você, porque homem tem que ser assim, porque homem tem que ser assado. Teu pai pode ter praticado atos piores, mas nesse momento você não quer essa pedra no teu coração. Você vai falar: pai, eu te perdoo também, não quero essa pedra segurando essa força do Espírito Santo do meu coração. E diga mesmo aí baixinho: eu quero perdoar você, minha mãe, quero perdoar você, meu pai. E se você precisa perdoar professores, porque eram rigorosos com você, porque não compreendiam as tuas fraquezas, porque excluíram você, você vai dizer: eu quero perdoar meus professores. Perdoar teus irmãos, se algum possa ter até mesmo abusado sexualmente de você, você vai perdoar, porque Deus vai cuidar de tudo isso, mas você não vai ficar carregando mais isso no teu coração. Eu quero perdoar meus irmãos, minhas irmãs, quero perdoar meus amigos, minhas amigas de infância. Se você tem que perdoar namorados e namoradas que você teve, perdoe agora. Pessoas que te humilharam, perdoa agora. Fala: eu quero perdoar, eu não quero essa pedra no meu coração. E fale mesmo. Não olhe para os lados, não se importe com as pessoas do lado, fale você e Deus. Amigos que te traíram, te roubaram, fala: eu quero perdoar, eu não quero ficar com isso no meu coração. Pessoas que te deram maus conselhos, diga: eu quero perdoar todos estes, quero tirar essa pedra do meu coração. Fala que você perdoa você mesmo, pelas decisões erradas, por não se aceitar, por se achar a pessoa mais incapaz, mais feio, mais feia, por causa dos erros que você cometeu, que trouxeram consequências para a vida toda. Nesse momento diga: eu me perdoo. Fala: eu me perdoo, em nome de Jesus eu me perdoo. E ainda abraçado, quero convidar você a perdoar Deus. Falar: mas Deus é Deus. Pelas vezes que você considerou que a tua vida era ruim demais, que você podia ter nascido diferente, que você podia ter nascido de outro sexo, que você podia ter nascido de outra família, que você podia ter tido outras condições, ou então porque morreram pessoas que você amava e você acha que Deus podia ter evitado, ter impedido, por situações que aconteceram na sua vida e que você fala: por que, meu Deus, por que, meu Deus? E mesmo nunca tendo parado para dizer que culpava Deus, no fundo, você está precisando dizer: Deus, eu te perdoo também de tudo aquilo que eu sinto, de tudo aquilo que eu já passei, que eu considerei que podia ter sido diferente, pela doença que você pegou, ou por contágio, ou porque simplesmente ela se desenvolveu, e você no fundo olha para Deus, ou que doenças que aconteceram na sua família, e você vai dizer, ou com amigos, ou com pessoas queridas, você vai dizer: Deus, eu quero te perdoar também, e dizer: eu perdoo a Deus, pela minha vida eu perdoo a Deus. Diga mesmo, diga que você perdoa isso, e quer tirar agora esse peso, tirar. Se a gente, antes de continuar, dê um abraço na pessoa que estiver do seu lado e fala assim: eu quero dar um abraço de perdão. Se tem alguém que você precisava perdoar, você vai abraçar essa pessoa, como se estivesse dando esse abraço nessa pessoa, que pode já nem ser possível de ser encontrada. A pessoa pode não ter mais jeito de ser encontrada, mas você vai dar um abraço. Pode ser teu filho, às vezes precisa perdoar filhos, esposo, esposa, nora, genro, sogra, sogro. Que você abrace essa pessoa e diga: eu quero te abraçar e perdoar o
uma pessoa que eu preciso perdoar agora. Não precisa dizer o nome, mas que esse abraço seja nesse sentido. Se for uma mulher que você precisa perdoar, abrace uma mulher. E de coração profundo, sincero,